Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que vem por aí. Começou com uma mulher olhando um garoto com luxúria. Ele gemeu ao acordar e se assustou ao vê-la em cima dele. Pulou da cama rapidamente. A mulher não acreditava que as drogas tinham passado rápido. Achou-o mais atraente acordado. Chu Ting, o protagonista, percebeu atônito que havia renascido. 300 anos antes, ele entrou no reino das fadas e virou um cultivador. Ele trabalhou duro como cultivador espadachim. Quando estava prestes a alcançar o reino da eternidade, entrou no salão do espaço e do tempo e voltou à Terra aos 17 anos. Não sabe por que está com uma mulher que quer devorá-lo. Chu Qing pede desculpas enquanto veste a camisa. A mulher, Ye Chen-shi, diz que não solta sua presa. Qing ignorou e Ye Chen-shi se ofendeu. Ela segurou o braço de Chu Qing, que notou sua força. Chu Qing segurou Ye Chen-shi com a outra mão e liberou energia de cultivo, mas seu corpo não tinha energia suficiente. Ele foi repelido, pegou seu uniforme e correu, deixando Ye Chen-shi impressionada por um garoto escapar dela. Ela prometeu nunca mais deixar Chu Qing. Ele saiu, olhou ao redor e estava feliz por voltar à Terra após 300 anos. Viu uma mulher repreendendo um homem que queria uma bolsa dela. O casal saiu e Chu Qing foi empurrado por uma mulher grande de um canteiro de obras. Com qualquer mulher, Chu Qing notou algo errado. Ele percebeu que as pessoas agiam diferente do seu mundo anterior. Na biblioteca, Chu Qing descobriu que um cataclismo nos tempos antigos mudou a fisiologia das mulheres, tornando-as mais inteligentes e fortes. Kang Mo criou a ideia de que mulheres são superiores. No século XXI, homens são vistos como inferiores, culpados por casos extraconjugais, e era comum mulheres perseguirem homens. Chu Qing não acreditava que o mundo tinha mudado tanto. Ao voltar para casa, ficou feliz com o rápido abraço do pai. Lin Yuantu perguntou por que Chu Qing voltou cedo e sentiu perfume feminino nele. Avisou que era perigoso para um homem bonito como ele se envolver com mulheres aleatórias. Lembrou a Chu Qing da notícia de um garoto se aproveitando de uma mulher. Ele estava preocupado com o futuro de Chu Qing, ao contrário da irmã, famosa por não ter emprego. Chu Qing perguntou sobre a mãe. Lin Yuantu disse que ela ainda trabalhava. Chu Qing mencionou verificar a irmã mais velha. Abriu a porta do quarto dela e espiou. Chu Xiao estava assistindo algo online com um lenço ao lado. Chu Qing fechou a porta, achou que estava sonhando e gritou, assustando sua irmã ocupada. Frustrada, Chu Xiao saiu do quarto perguntando o que houve. Chu Qing olhou para ela e perguntou se via pornografia. Chu Xiao corrigiu, dizendo que agora é a era das lives. Disse ao irmão que isso não era para ele, deixando-o perturbado. Naquela noite, Chu Xiao pediu dinheiro a Lin Yuantu para sair. Lin Yuantu ficou frustrado porque Chu Xiao, sem emprego, inventava desculpas como abrir um negócio com amigos. Ele a repreendeu e comparou com seu irmão, mas deu o dinheiro e lembrou de economizar. Às vezes, Chu Qing se perguntava se era certo deixá-la ir, mas Lin Yuantu dizia que tudo bem, desde que não causasse problemas. Chu Qing entendeu completamente o que o mundo havia se tornado. Naquele momento, a porta se abriu e Chu Tianan surgiu. Chu Qing correu para abraçar sua mãe. Chu Tianan pensou que Chu Qing queria uma mesada e deu-lhe bastante. Chu Qing não podia acreditar que sua mãe, geralmente mesquinha, estava sendo generosa. Ele tentou devolver o dinheiro, mas Chu Tianan insistiu para que ficasse, desde que estudasse muito. Ele observou como seu pai agia com sua mãe e achou estranho e repulsivo que ela fosse a principal fonte de renda, a família. Enquanto seu pai assumia as responsabilidades geralmente ligadas a uma esposa. Ele se questionava se sua própria vida seguiria um rumo parecido. Incapaz de suportar a situação por mais tempo, ele deixou seus pais e se retirou para o seu quarto. Dentro de seu quarto, ele abriu uma gaveta e encontrou várias cartas. Ele percebeu que tinha sido o destaque da escola durante o ensino médio. Sentindo-se frustrado, ele decidiu cultivar suas habilidades e deixar o mundo invertido. Com a aura do mundo tão rica e pura, Chu Qing começou a cultivá-la para abrir o salão do espaço e do tempo, visando voltar ao seu mundo original e sair daquele em que entrou. Horas se passaram. Chu Qing percebeu seus sentidos mais aguçados. Ele testou suas habilidades, verificou os quartos dos pais e irmãs. Ao notar que sua irmã ainda não estava em casa, lembrou-se de que era um mundo invertido, onde meninas podiam ficar fora o quanto quisessem. Nesse instante, a irmã de Chu Qing ligou pedindo que ele ouvisse.
Xu Xiao disse que estava em apuros e pediu que ele não contasse aos pais ou à polícia. Xu Chen quis saber o que aconteceu, mas Xu Xiao apenas pediu que levasse sua bolsa preta a um bar específico. Então, uma mulher tomou a ligação e ameaçou machucar Xu Xiao. A chamada terminou e Chu Qing ficou assustado. Ele pegou a bolsa rapidamente e saiu do prédio. Prometeu proteger sua família. Pulou nos telhados como um ninja. No bar, Chu Qing chegou e jogou a bolsa na mesa. Pediu à mulher de cabelos azuis para liberar Xu Xiao. A mulher se interessou por Chu Qing, mas ele a ignorou e abriu a bolsa cheia de dinheiro. Xu Xiao questionou o dinheiro, mas Chu Qing não sabia o motivo. Xu Xiao então contou a Zhou, líder das mulheres, que Lin pediu para guardar a bolsa para um pouco. Zhou ficou furiosa porque Lin Xiaowan roubou seu dinheiro e mandou os capangas soltarem Xu Xiao. Xu Xiao agradeceu e agarrou Chu Qing, mas Zhou os impediu. Queria o lindo irmãozinho. Xu Xiao protegeu Chu Qing e ameaçou Zhou para soltá-lo. Zhou riu, dizendo que só um irmão podia ir. Xu Xiao se ofereceu e pediu a Chu Qing que fosse para casa primeiro. Como não era seguro que um homem resolvesse, Chu Qing afastou a irmã e se aproximou. Ele chutou a mesa e perguntou a Zhou se queria que ele ficasse. Todos ficaram chocados com o homem desordeiro. Zhou prometeu torturar Chu Qing na cama. Chu Qing então deu um tapa em Zhou, chocando Xu Xiao. Zhou revidou com um soco, mas Chu Qing bloqueou. Após ser empurrada, Chu Qing achou interessante a força feminina do mundo inverso. Zhou ordenou que atacassem Chu Qing. Ele se esquivou e atacou girando como lâmina. Todos caíram e Chu Qing segurou sua irmã. Zhou apontou uma arma para eles. Xu Xiao protegeu Chu Qing. Zhou prometeu matá-los. Chu Qing ficou sério. Nesse instante, a porta abriu-se e uma bela mulher familiar apareceu. Qiao Chengxi cumprimentou Chu Qing alegremente, que de repente lembrou-se do primeiro capítulo. Ele se perguntou por que ela estava ali. Ye Chengxi afirmou ser a dona do lugar e ordenou que Zhou saísse. Zhou disse que Ye Chengxi estava quebrando as regras. A expressão de Ye Chengxi escureceu, e ela mandou seus guarda-costas cortarem os membros de Zhou e a expulsarem. Ye Chengxi se perguntou se Chu Qing gostou do presente. Chu Qing se perguntou por que ela era gentil, e Ye Chengxi disse que ele foi o primeiro a responder. Ye Chengxi chamou Chu Qing de namorado número 36. Chu Qing recusou ao ouvir que ela temia que ele, frágil, virasse prostituto. Chu Qing sorriu, questionando se Ye Chengxi era mais forte. Xu Xiao ficou preocupada com o irmão. Chu Qing sugeriu jogarem para ver quem era mais forte. Se ele ganhasse, Ye Chengxi não o incomodaria. Se Ye Chengxi ganhasse, Chu Qing seria seu namorado. Começaram logo. Embora as mulheres nesse mundo sejam extraordinárias e vejam os homens como insignificantes, Ye Qingxi surpreendeu Chu Qing com sua força. No entanto, Chu Qing quer provar que não é um homem comum. Chengxi ficou surpresa quando Chu Qing bateu o braço na mesa. Chu Hai lembrou Ye Chengxi da aposta e levou a irmã junto. A aura de Ye Chengxi tornou-se intimidante. Um guarda ofereceu ajuda para perseguir Chu Qing, mas Ye Chengxi o repreendeu, dizendo que ainda não tinha perdido para Chu Qing. Ela chamou Chu Qing e o ofereceu ao marido para que ninguém mais o tocasse. Chu Qing disse que homens não precisam da proteção feminina, e todos acharam que ele estava louco. Ye Chengxi afirmou que mulheres são pilares do mundo e que menos homens se destacam. Chu Qing desafiou Ye Chengxi, dizendo que homens podem se esforçar e lutar para melhorar e ter mulheres como recompensa. Ye Chengxi sorriu ao ver Chu Qing sair do bar. Como Chu Qing era o tipo dela, jurou não deixá-lo ir. Um guarda lembrou algo, mas Ye Chengxi ignorou. No caminho para casa, Xu Xiao se perguntou se Chu Qing contaria aos pais o ocorrido. Claro que ele contará, e Xu Xiao não acredita que esteja sendo ameaçada. Perguntou-se como Chu Qing ficou forte de repente. Também mencionou que seria ótimo casar com Ye Chengxi, herdeira de uma família importante. Em casa, enquanto Chu Qing praticava suas habilidades, ele encontrou sua irmã pervertida em suas loucuras novamente. No dia seguinte, na escola, Chu Qing ouviu uma voz familiar na entrada. Era seu melhor amigo Lin Dong, correndo como uma mulher frágil e cheia de feminilidade. Lin Dong se perguntou se algo tinha acontecido com Chu Qing. Nosso protagonista rapidamente recuou e fugiu. Como Lin Dong deste mundo não era amigo, Chu Qing não aguentava mais o mundo invertido. Então, uma colega chamada Song Xiaoran perguntou se Chu Qing estava bem. Chu Qing disse que estava com fome. Song Xiaoran ofereceu comida, mas outra colega com cara de gorila a impediu. Ela empurrou Song Xiaoran e agarrou Chu Qing.
Chutin afastou a garota e exalou intenção de matar. A garota quis machucar Chutin por vingança, mas alguém interveio. Um rapaz bonito chamado Yemal apareceu e pediu à garota que se afastasse dele. Ele então convidou Chutin para conversar. Pediu desculpas pelo ocorrido no outro dia. Em um flashback, ele fez sua irmã Ye Chengxi dar uma carona para Chutin até em casa. Durante o trajeto, Ye Chengxi deu a Chutin uma bebida que o fez dormir. Yemal se desculpou por perceber tarde os planos da irmã. Chutin disse para não se preocupar. Após as aulas, Ye Chengxi apareceu no portão da escola para levar Chutin. Chutin não acreditava que estava sendo seguido. Ye Chengxi mencionou a segurança da família. No fim, Chutin concordou, mas disse que Ye Chengxi errou ao mexer com sua família. Para assustá-la, Chutin bateu na decoração do carro e a quebrou. Depois, ele se colocou sobre Ye Chengxi, lembrando-a das consequências. Ye Chengxi se corrigiu e disse que poderia ajudar a empresa da família de Chutin a se reerguer. Chutin se perguntou se Ye Chengxi estava sendo simpática, mas Ye Chengxi só queria conquistar Chutin. Chutin concordou em começar como amigos e lembrou Ye Chengxi de não irritá-lo. Enquanto dirigia, Ye Chengxi perguntou se Chutin praticava artes marciais antigas. Chutin negou, dizendo que homens eram vistos como fracos. Ye Chengxi descobriu isso após pesquisar a família de Chuqing. Sem artistas marciais, Chuqing a observou. Então, notei um caminhão, mas já era tarde. O carro bateu e saiu da estrada. Ye Chengxi abriu os olhos e viu Chuqing ferida protegendo-a. Ela ficou preocupada, mas Chuqing a segurou, arrombou a porta, os dois saíram do carro e Ye Chengxi sugeriu irem ao hospital. Chuqing disse que não tinha acabado. Um grupo de mulheres saiu da caminhonete. Ye Chengxi as confrontou porque machucaram seu homem. Ela lutou sozinha. Uma delas escapou e correu para Chuqing. Chuqing usou energia e nocauteou a agressora. Ele viu Ye Chengxi em desvantagem e com arma na mão, entrou na luta. Chuqing surpreendeu cortando vários atacantes. Ye Chengxi atacou os restantes e os nocauteou. Ye Chengxi elogiou Chuqing, mas para ele não foi nada. Ye Chengxi planejou investigar. Convidou Chuqing para jantar, mas ele disse que seu pai ficaria preocupado. Ye Chengxi recebeu uma ligação e gritou em choque. Chuqing pensou que era sobre a família Ye, mas não se importou. Então, Ye Chengxi segurou Chuqing, pedindo que não fosse embora, pois sua mãe também foi atacada como eles. Chuqing viu que não era coincidência. Ye Chengxi temia que sua mãe morresse e sua tia a expulsasse da família Ye. Chuqing tentou acalmá-la e Ye Chengxi sentiu-se segura com suas palavras. Ela o abraçou forte e logo chegaram à casa da família Ye. Lá, a entrada estava bloqueada por guardas sob ordens da tia de Ye Chengxi. Chuqing afirmou ser médico verificando a mãe de Ye Chengxi, mas duvidaram dele por ser homem. Por sorte, ele aprendeu medicina no mundo das fadas. Ele observou os seguranças e identificou os problemas de saúde deles. Surpreendendo a todos, deixaram-no entrar. Mas a tia de Ye Chengxi, Ye Mei, e sua filha, Ye Maior, o impediram. Ye Chengxi se perguntou sobre sua mãe. Ye Mei chamou Ye Chengxi de malcriada por trazer um homem para casa, já que foram banidos da família. Ela disse a Chuqing que ele precisava provar seu valor antes de entrar na família Ye. Ye Mei pediu a filha Ye Maier para testar Chuqing. Ye Mei planejou incriminar Chengxi, fazendo parecer que ele errou. Queria que Ye Chengxi ajudasse Chuqing enquanto Ye Meier o ferisse, quebrando regras da família Ye. Se Ye Meier vencesse Chuqing, ele passaria a noite com ela. Mesmo com Ye Chengxi se opondo, Chuqing aceitou e pediu para começarem a luta. Ye Meier atacou primeiro, mas Chuqing se esquivou e a nocauteou com um golpe. Ye Mei ficou surpresa e reclamou. Depois, Chuqing e Ye Chengxi foram ver a mãe de Ye Chengxi em seu quarto. Ela, duvidando que ele pudesse ajudar, pediu que ficassem a sós. Chuqing rapidamente viu o estado dela, e a mãe de Ye Chengxi pediu que todos saíssem para falar a sós com ele. Ela achava que Chuqing era da família Li e questionou suas intenções com Ye Chengxi. Mas ele afirmou ser apenas amigo de Ye Chengxi, não da família Li. Ela acreditou e mostrou seu ferimento. Chuqing ficou surpreso ao ver que piorou. Ele explicou que, apesar de ela aguentar por enquanto, seus órgãos seriam afetados em 5 dias. Ele colocou a mão na ferida e começou a absorver, mas suas habilidades não permitiam absorver tudo. A mãe de Chengxi ficou aliviada e agradeceu. Ao voltar, ele notou a ferida na mão que absorveu. Infelizmente, não poderia removê-la com suas habilidades. Lembrou-se de um elixir do mundo das fadas para tais feridas
mas não sabia se existia aqui. No dia seguinte, na escola, ele viu Tang Xian jogando basquete com os outros meninos que a admiravam. No seu mundo original, Tang Xian tinha desde a escola preparatória, mas não o reconheceu aqui. Surpreendentemente, ela o desafiou para um jogo de basquete. Ele aceitou e pegou a bola. Ela propôs uma aposta. Se ela ganhasse, ele seria seu namorado. Se ele ganhasse, ela faria o que ele pedisse. O jogo começou. Ela logo marcou o primeiro ponto, chocando Chu Ting. Ela pegou a bola de novo e tentou marcar outro ponto. Mas ele bloqueou o chute dela e controlou a bola. Então, disse que era sua vez e deu um salto incrível para marcar de longe, garantindo a vitória. Vitorioso, ele a convidou para um encontro. Ela respondeu desafiando-o a ficar mais forte se quisesse sair com ela. De volta à mansão Chen Shi pensou em como agradecer Chu Qing por salvar ela e sua mãe. Chu Qing sorriu e pediu um tempo para refletir, tendo ideias divertidas. Sem saber, ajudar a mãe de Chen Shi impulsionou o progresso dele no cultivo da aura e força espiritual. Ele queria curar a mãe de Chen Shi na próxima vez, para despertar seu corpo espiritual. A caminho de casa, Li Yue o encontrou e avisou para evitar Tang Xian. Chu Qing ignorou as ameaças. Isso irritou Li Yue, que tentou enfrentar Chu Qing fisicamente. Mas Chu Qing evitou o confronto habilmente, derrotando ele e suas guarda-costas. Chu Qing não entendia por que Tang Xian queria casar com alguém tão tolo como Li Yue. Isso o fez querer investigar. Ele lembrou da oferta de recompensa de Chen Shi e resolveu pedir a ela um detetive particular. Chu Xin aguardava no bar pelo detetive particular. Uma jovem, Chen Huahua, se apresentou como investigadora. Ele ficou surpreso, achando a jovem para o trabalho. Chen Huahua perguntou sobre Chen Shi e flertou, brincando, pedindo para ser seu namorado. Chu Qing ficou constrangido e logo mudou para o motivo principal de estar. Ele perguntou sobre a família de Tang Xian. Chen Huahua contou que a família de Tang era uma grande potência na cidade, dona da maioria das grandes empresas. Mas, ultimamente, enfrentaram problemas e suas finanças estavam instáveis. Para ajudar, a família Li sugeriu um casamento entre Li Yue e Tang Xian. Isso surpreendeu Chu Qing, pois Tang Xian nunca mencionou isso antes. Curioso, Chu Qing também perguntou a Chen Huahua sobre alquimia e se existiam famílias alquímicas nesse mundo. Para sua surpresa, ela revelou que a família Tang era famosa por fabricar elixires. Ele ficou intrigado e quis saber mais. Ela explicou sobre 2 tipos principais de alquimia: a comum, que usa poder interior, e a que usa energia espiritual, que era além da sua experiência. O fez pensar se havia outros como ele. Curioso, ele tentou perguntar, mas ela propôs um acordo. Compartilharia mais se ele jantasse com ela. Ele concordou e a seguiu a um restaurante. Surpreso, viu que ela pediu espetos de porco e cerveja, assim como outras mulheres. Ele percebeu que esse mundo era o oposto do que conhecia. À noite, Chen Huahua ficou mais bêbada. Vendo isso, ele a levou para casa e a deitou na cama. Quando ia sair, ela segurou sua mão e pediu que ficasse. Após um tempo, Chu Qing pegou o telefone dela e buscou informações. Ele encontrou um documento sobre transações secretas e descobriu uma casa de leilões de itens raros. Ele refletiu profundamente sobre algo de grande valor que pudesse ser leiloado para arrecadar uma quantia significativa de dinheiro. Após alguns dias de reflexão e cultivo, Chu Qing conseguiu obter uma preciosa pedra espiritual. Essas pedras eram extremamente valiosas e auxiliavam no treinamento de antigas artes marciais, sendo muito raras de encontrar. Com essa pedra em mãos, Chu Qing tomou a decisão de colocá-la em leilão. Chu Qing também visitou a família de Chen Shi e curou totalmente a mãe dela. Em troca, a mãe de Chen Shi prometeu ajudá-lo caso ele precisasse. Voltando para casa, Chu Qing percebeu que precisava focar no cultivo para restaurar seu corpo espiritual. De repente, Chen Shi o parou e o beijou como agradecimento por ajudar sua mãe. Ela prometeu um presente ainda melhor no futuro. Em casa, Chu Qing trabalhou no cultivo e reviveu seu corpo espiritual até invocando uma espada. De repente, Chu Xiao entrou no quarto. Ele estava sem roupa, cobriu-se rapidamente e escondeu a espada. Ela pediu desculpas e saiu. Achando que o irmão fazia algo particular, Chu Qing se vestiu e foi à casa de leilões vender uma pedra espiritual.
responsável pela casa, viu a pedra e ofereceu muito dinheiro. Em casa, Chu Qing pensou em criar um grande grupo de negócios com esse dinheiro para controlar o leilão e o mundo das artes marciais. Ele recebe uma mensagem de Chen HM Hua Hua para se encontrarem para um drink. A caminho, é atacado de repente. Ele saca sua espada e rapidamente contra-ataca. Pessoa implora por misericórdia, dizendo que Li Yue a enviou. Mas Chu Qing não poupa e decide destruir a família Li. Ele sente um forte batimento cardíaco, o corpo esquenta e a visão embaça. Vai à casa de Chen Hua Hua e se pergunta por que foi. De repente, sente uma forte atração. Beija Chen Hua Hua, fica surpreso e pede desculpas. Chen Hua Hua disse para seguir em frente e eles ficaram juntos naquela noite. No dia seguinte, Tang Xian o procurou na sala de aula. Ela o convidou para almoçar, mas percebeu o cheiro de outra mulher nele. Ela ignorou e disse para ele vir mesmo assim. Outros se perguntavam por que uma aluna popular como ela convidaria Tang Xian para almoçar. No caminho, Tang Xian perguntou se podiam dar as mãos, e ele concordou. Fez corar. Tang Xian, criada como herdeira, sempre foi cuidadosa com suas companhias. Após conhecer Chu Qing na corte, sentiu que ele era importante para ela. Já estava se apaixonando, sentindo-se segura e relaxada com ele. Era novo para ela e não entendia por quê. Na cafeteria, Chu Qing pediu o que ela gostava e Tang Xian se perguntou como ele sabia. Conversavam, ele viu duas mulheres desconhecidas entrando. Levantou-se para pegar comida. De repente, as mulheres atacaram Tang Xian com punhais. Chu Qing jogou comida quente em uma delas, impedindo o ataque. Ele foi esfaqueado pela outra, mas usou seu poder para afastá-la. Lutou e venceu. Tang Xian ficou surpreso e perguntou se ele vinha de uma família de artes marciais, mas ele negou. Ele disse que deviam sair do refeitório, pois não era seguro. Ao saírem, ele se sentiu fraco pela facada. Tang Xian ofereceu levá-lo ao hospital, mas ele disse que se curaria sozinho. Chu Qing ficou surpreso por ser ferido por assassinos comuns e decidiu criar artefatos espirituais para a defesa. Tang Xian mencionou que sua família fazia remédios, mas a receita foi roubada há um mês. Famílias medicinais se uniram para pressioná-los, talvez por causa dos Li. Ele ofereceu ajuda ao problema da família dela, sugerindo criar uma nova fórmula. Ela disse que era difícil. Ele mencionou que, após o leilão em 2 dias, a família dela o notaria para conversarem mais. De repente, sentiu seu coração acelerar e percebeu que a energia espiritual em Shenxi sumiu. Deixou Tang Xian para trás e rapidamente entrou em contato com Chen Hua Hua para descobrir o paradeiro de Shenxi. Em seguida, ele ligou para Zai Yu pedindo uma carona. Jia Yu não demorou a aparecer e eles começaram a seguir a pessoa que Shen Hua havia apontado. Zai Yu dirigiu de forma agressiva e logo avistaram uma van que estava levando Chen Xi. Jia Yu não hesitou e forçou a van a parar, colidindo seu carro contra ela. Chu Qing saiu do carro, enfrentou todas as pessoas dentro da van e as derrotou rapidamente em pouco tempo. O empurrou. Surpreso com o poder, ele se perguntou sobre cultivadores espirituais. 2 homens da seita Quan Zhen elogiaram suas habilidades e o convidaram para se juntar. Mas Chu Qing recusou, criticando-os. Chu Qing contra-atacou com a espada, quebrando a vara. Apesar de um soco do agressor, Chu Qing cortou sua mão. O outro homem ficou furioso, mas Chu Qing o matou antes de reagir. O último tentou usar poderes, mas Chu Qing o esfaqueou rápido. Chu Qing foi à van acordar Chen Xi. Ao vê-lo, ela disse que precisavam sair logo para evitar dor e a acalmou, dizendo que estava tudo bem. Ele perguntou se ela sabia quem a sequestrou. Ela suspeitava da família Li e mencionou que famílias menores também causavam problemas. Chu Qing sugeriu que isso poderia ser por causa de um leilão próximo, com tesouros raros. Essas famílias talvez quisessem impedir que concorrentes soubessem disso. Chen Xi convidou Chu Qing para sua casa para que sua mãe pudesse agradecê-lo por salvá-la. Ele aceitou e, ao chegarem, encontraram uma reunião secreta da família Ye. A mãe de Chen Xi ofereceu um lugar a Chu Qing, mas um membro da família se opôs, dizendo que ele não estava ali para a reunião secreta. Em vez disso, mostrou uma pedra espiritual e disse que queria discutir negócios. Apenas uma pedra comum, mas Chu Qing disse à mãe de Chen Xi que usasse sua força interior
para sentir sua energia. Quando ela o fez, sentiu-se mais enérgica. Ela ficou surpresa e perguntou por quanto ele a venderia. Ele disse que não seria vendida até um leilão próximo. Então, ele ofereceu a elas 2 talismãs que havia feito, um para proteção e outro para aumentar sua força de combate temporariamente. Em casa, ele encontrou sua segunda tia, Chu Qinghe. Ela queria discutir sobre o casamento arranjado. Ele explicou calmamente que ainda estava na faculdade e que preferia adiar essa questão até se formar. No entanto, sua tia discordou e começou a criticar sua família de forma veemente. Isso o irritou profundamente, e ele bateu na mesa em um gesto de frustração. Sentindo-se irritado, ele a insultou e foi para o quarto. Lá, pediu um favor a Chen Shi. Depois, Chu Qinghe, sua tia, divertiu-se com alguns homens no bar. Nesse período, Chen Shi mandou alguém quebrar a perna dela e remover um rim. Enquanto isso, naquela noite, Chu Qing passou a noite criando itens de proteção para amigos e familiares. Esses itens serviam para alertá-lo imediatamente se estivessem em perigo. O professor percebeu que ele estava dormindo e pediu que ele viesse resolver um problema no quadro. Apesar de não ter prestado muita atenção na aula, ele se lembrou de Song Chaoran, um colega de classe de sua vida passada, que lhe ensinou. Usando essa memória, ele conseguiu resolver o problema corretamente, o que surpreendeu a todos, inclusive o professor. Apesar de ter dormido durante a aula, a solução de Chu Qing impressionou o professor. Após a aula terminar, Chu Qing colocou a cabeça sobre a mesa para que os outros não percebessem enquanto criava um novo talismã. Ele fez isso rapidamente e entregou o talismã ao amigo para que ele tivesse proteção. Seu amigo também falou sobre os eventos esportivos que aconteceriam na escola em 2 dias e perguntou se ele queria participar. No início, Chu Qing não estava interessado, mas seu amigo acabou conseguindo convencê-lo a participar. De um tempo, Ling Wanner procurou Chu Qing. Ela era popular na escola por cantar e tocar piano. Convidou-o para uma festa de um amigo do ensino médio, dizendo que outros gostariam de vê-lo. Após sua saída, Chu Ting foi ver Tang Xian na sala de aula. Ele a viu com dificuldades na lição, em uma questão que ele já havia resolvido. Ofereceu para ajudar e explicou como resolver o problema. Depois, sugeriu sair. Lá fora, entregou a ela um item de proteção que fez. Na sala de aula, Chu Qing decidiu criar mais 30 itens. Antes do sino tocar, prometeu levá-los à família Ye. O sino tocou. Qing guardou os itens fabricados na bolsa. Ao pensar em visitar Chen Shi, um amigo o chamou. Perguntou se queria sair à noite. Ele recusou e foi à casa de Chen Shi. Chen Shi ficou feliz em vê-lo, sentia saudade. Ele deu a ela o artefato protetor. Enquanto ela questionava a sua função, ele lançou um copo de vidro nela. Vê-lo, sentia saudade. O talismã criou uma barreira e impediu a xícara. Ela ficou animada e o beijou. Queria dormir com ele, mas ele disse que tinha algo a fazer e voltaria. Ele foi à casa de Chen Huahua. Ele estava na cidade por conta própria. Quando estava voltando, seu pai ligou para saber onde ele estava, para que sua mãe pudesse buscá-lo. Após um tempo, a mãe chegou, pegou-o e perguntou por que ele cheirava a perfume feminino. Ele não disse a verdade, e ela o aconselhou a não ficar sozinho com mulheres. Logo depois, ele recebeu uma notificação de que a família Ye havia pago 1.200.000 yuans pelos talismãs. Isso o fez pensar que, se fabricar artefatos era lucrativo, fabricar elixires o tornaria rico. Em casa, visitou Jia Yu, deu-lhe um artefato de proteção e Jia Yu agradeceu, dizendo que era a primeira vez que alguém o tratava como amigo verdadeiro. Conversaram sobre seus passados difíceis e beberam até ficarem bêbados. Quando Chu Qing voltou, encontrou sua irmã tentando entrar na casa sorrateiramente por ser tarde. Viu e ficou irritada com o atraso e o cheiro de álcool. Então, desmaiou, também bêbada. Chu Qing a levou para o quarto, mas ao sair, sua irmã o puxou para a cama. Ela mencionou o nome de um rapaz e tentou beijá-lo bêbada. Chu Qing quase respondeu,
mas percebeu que era sua irmã e se conteve. Saiu rápido do quarto e decidiu parar de beber. No dia seguinte, ele resolveu comprar roupas novas para o reencontro e pensou em adquirir um carro para não depender. Então ele encontrou um ex-colega, Jobukun, que falou sobre a festa de reencontro. Mas Chukin disse que Ling Wanner já o convidara 2 dias antes. Jobukun ficou surpreso com o convite pessoal de Ling Wanner, irritou-se e saiu. No ensino médio, Jobukun intimidava Chukin e espalhava mentiras. Depois, Chukin foi a uma loja de carros para comprar um. Algumas senhoras o viram e acharam que uma mulher rica cuidava dele. À noite, ele foi à festa em seu carro novo. Viu Tang Xian e perguntou sobre Ling Wanner, que o convidou. Ela disse que não era da conta dele. Também contou que Jobukun apostou que Chukin viria de uniforme escolar. Se errasse, pagaria as refeições de todos por uma semana. Jobukun perdeu a aposta e ficou furioso. Jobukun falou sobre a preparação para as Olimpíadas e seu plano de formar um time de basquete masculino. Brincando, convidou Chukin para participar, tentando provocá-lo. Mas Chukin não se interessou e recusou. No evento, Chukin dividiu uma sobremesa com Tang Xian, deixando Jobukun com inveja. Tang Xian, carinhosamente, perguntou a Chukin se queria entrar no time de basquete. Ele disse que faria isso se ela lhe desse um beijo. Tang Xian sugeriu um beijo francês, o que fez as pessoas admirá-los e chamá-los de casal. Depois, Chukin convidou todos para a sobremesa em um restaurante e pagou por todos. Isso desviou a atenção de Jobukun, que organizou o evento para Chukin, que virou o centro das atenções. Depois de um tempo, Ling Wanner apareceu e Jobukun ficou muito feliz ao vê-la. Ele foi recebê-la, mas ela foi encontrar Chukin. Jobukun tocou piano e chamou Ling Wanner para dançar. Durante a música, Ling Wanner disse que a dança era para sua amiga Chukin, deixando Tang Xian com ciúmes, achando que era para Chukin. Jobukun ficou chateado ao ver Chukin conversando com Tang Xian enquanto Ling Wanner dançava para ele. Ele ficou furioso e confrontou Chukin, mas Chukin zombou de sua música, deixando Jobukun mais furioso. Ele quis lutar e exigiu desculpas de Chukin, mas Chukin o alertou que se perdesse, deveria se despedir das mãos. Isso o assustou. Ele começou a cantar uma música estranha, do tipo que os deuses cantam, algo que aprendeu ao se tornar um deus em sua vida passada. Uma névoa surgiu atrás dele, assustando Jobukun. Mas Ling Wanner parou Chukin. Tang Xian também pediu que ele parasse para evitar problemas futuros. A raiva da música afetou tanto Chukin que ele quase esqueceu que não estava mais no céu. Ele pegou uma faca e cortou o cabelo de Jobukun, dizendo que não era mais a pessoa que ele intimidava antes e avisou para não aparecer mais. Jobukun ficou envergonhado e saiu, e a festa seguiu. Após a festa, Chukin notou que cheirava a cerveja e achou melhor não ir para a casa dos pais assim. Ligou para a irmã e avisou que não voltaria. Decidiu ir para a casa de Hua Hua. Ao chegar, viu a porta aberta. Entrou e viu um homem lutando com Hua Hua. Ele tentou ajudar, mas não conseguiu. Então viu que o homem era o pai dela. O pai de Hua Hua disse que ela devia dinheiro, mas ela falou que ele gastou no jogo. Ele insistiu em receber de volta. Frustrada, Hua Hua jogou o cartão de débito nele, mas ele disse que pegaria o dinheiro do namorado dela. Hua Hua defendeu Chukin, dizendo que ele era só um estudante sem dinheiro. Seu pai a agarrou e sugeriu que ela se vendesse a namorados ricos por dinheiro. Chukin disse que pagaria, mas ele teria que assinar um documento. Esse documento encerraria o relacionamento de pai e filha, prometendo nunca mais incomodá-la. Primeiro, ele recusou, mas Chukin ameaçou cancelar a oferta se ele não aceitasse. Ele acabou aceitando. Após ele assinar, Chukin usou magia para transformar uma caneca em arma. Ela o avisou sobre as consequências de incomodar Hua Hua novamente e o machucou com a caneca. Depois, beijou Hua Hua e passaram a noite juntos. Na manhã seguinte, Hua Hua acordou Chukin para dar boas notícias. Ela preparou um ótimo café da manhã para ele. Ele ficou curioso sobre o tratamento especial. Ela mencionou que não queria perdê-lo. Ele a tranquilizou, dizendo que ela deveria ser autêntica. Logo depois, ele recebeu uma mensagem de Jay-Yu informando que havia enviado o dinheiro solicitado. Era o mesmo valor que ele pretendia dar ao pai de Hua Hua. Em seguida, Tang Xian enviou uma mensagem pedindo que ele fosse ao clube de basquete após a escola. No clube, Tang Xian perguntou sobre a nova fórmula de poção que ele havia mencionado. Ele deu a ela um papel com a fórmula que achava útil para magos.
Ela brincou sobre fugir com ele e perguntou se confiava nela. Ele disse que preferia ajudar a família dela do que ganhar dinheiro. Ela confessou seu amor e se beijaram. Mais tarde, enquanto estudava em casa, sua mãe perguntou se ele gostava de alguém. Ela disse que não havia problema em se casar com quem amava, mas a família dela não concordou. Ela não podia ajudar muito. Disse que ele precisava entrar na Universidade Nacional para casar com a mulher que escolheu e evitar o casamento arranjado. Chutin começou a praticar e invocou sua espada, que estava diferente com ferrugem. Se a ferrugem não sumisse, coisas ruins aconteceriam. Ele achou que poderia ter escolhido o caminho errado. Durante a prática, precisava urgente de uma bainha para a espada. Então ele recebeu uma ligação de Xie-Yu. Chutin estava irritado. Ele esqueceu disso por causa de um cochilo. Correu para Octum buscar algo para sua espada. Na ocasião, desafiou-a, deixando-a furiosa. Quando tentou acertá-lo, ele segurou sua mão, causando dor. Jae-Yu viu e defendeu Chukin. Ele também expulsou as senhoras que zombaram dele e o contou sobre a detenção de alguém da família Chu na capital. Essa pessoa buscava informações sobre sua tia Chu Qingge, que perdeu uma perna e um rim. Chu Qing fingiu ignorância sobre o ocorrido. Chen Shi e sua mãe apareceram na casa de leilões depois. Chen Shi ficou feliz ao ver Chu Qing. Todos foram para uma sala e Chu Qing verificou. E adivinhe só, a pedra espiritual que ele mencionou a Jie-Yu estava realmente em leilão. Ele serviu uma bebida para Chen Shi, e enquanto fazia isso, ela o puxou para perto. Ela o seduziu e logo começaram a se beijar. Nesse momento, Jae-Yu entrou no meio deles. Ele pediu desculpas por interromper e saiu rapidamente. Chen Shi tentou continuar, mas Chu Qing sugeriu parar por enquanto, pois estava desconfortável com Jae-Yu por perto. No entanto, Jae-Yu ainda não havia saído. Ele estava atrás da porta. Chu Qing o chamou de volta e ele trouxe informações sobre os itens do leilão. Infelizmente, Chu Qing não conseguiu encontrar o material espiritual dourado necessário para liberar sua espada entre os itens. Jia-Yu pegou as informações e as mostrou a Chen Shi, insinuando que as expectativas de Chu Qing eram muito altas. Chen Shi notou um item em particular, e ao olhar mais de perto, Chu Qing deu um zoom e percebeu que era feito do mesmo material. Ele procurava. De repente, houve Tang Xian na sala de leilão, dando um lance alto. Ele fica curioso e decide ver o que é. É a fórmula da família Tang. Ele quer saber quem a leiloaria e busca mais informações. Ao voltar para Chen Shi, pergunta a Chen Xi por que só quer diversão com rapazes e não se importa com a família. Ele quer saber como ela pretende resolver os problemas da família sem se importar com eles. Depois, Xia-Yu retorna com dados sobre quanto lucraram vendendo pedras espirituais. Chu Qing pergunta a Jae-Yu sobre o comprador de algo chamado Kyongjiang, feito do material que ele busca. Jia-Yu explica que não pode revelar o comprador devido às regras, mas Chu Qing esclarece que só quer o container, não o conteúdo. Isso surpreende Jia-Yu, fazendo-o pensar se o container é algo valioso que subestimou. Chu Qing deixou Jia-Yu e foi para casa. No caminho, viu uma placa de construção à frente. Surpreendentemente, não havia carros, o que o intrigou, pois não viu construção na ida ao leilão. De repente, um raio caiu, com uma aura forte que o abalou. Rapidamente ele dirigiu para um arbusto por segurança. Ao sair, tentou entender a cena diante dele. Viu uma mulher de túnica roxa, um oficial do departamento de Jianwu se aproximando, outra mulher e seu grupo. Lembrando da explicação de Chen Shi sobre o departamento de Jianwu, Chu Qing lembrou que foi criado porque a polícia comum não conseguia lidar com grupos de artistas marciais antigos. O policial foi pegar um item de leilão da mulher, dizendo ser propriedade do país. Ela pediu uma ordem de julgamento necessária para a ação do departamento de Jianwu. Quando o oficial pegou a ordem, ela atacou com um soco. Rapidamente, derrubou todos e pegou o item do leilão. Chu Qing percebeu que era Chongjiang, o item que ele queria. Ela percebeu que estava sendo espionada e pediu que se mostrasse. Ele surgiu e ela atacou. Ele bloqueou e invocou sua espada. Mesmo com um chute no rosto, não se abalou. Ele revidou com um soco forte, lançando-a. Ela sacou uma arma ameaçadora e atirou. Pensando que ele estava acabado, pegou o item e saiu. Mas de repente, Chu Qing a esfaqueou por trás e ela morreu. A aura da bala o feriu muito, então começou a cultivar para se curar. Ele gritava de dor.
Chu Qing notou que ao tentar fechar os ferimentos, eles reabriam e pioravam. Só descobriu o motivo ao inspecionar a arma. Embora parecesse normal, a energia perigosa estava na bala. Com base nessa descoberta, ele foi direto para a casa de Hua Hua. Ao vê-lo, Hua Hua ficou surpresa e o ajudou a deitar. Chu Qing pediu que cortasse a parte ruim do ferimento, mas ela teve medo e pediu ajuda a Chen Shi. Chen Shi chegou, fez o necessário e enfaixou os ferimentos. Na manhã seguinte, Chu Qing estava bem melhor. Então, Chen Shi o confrontou por encontrar Hua Hua sem ela saber. Chu Qing se defendeu, dizendo que se mulheres podiam ter vários homens, ele também deveria ter várias mulheres. Ela perguntou o que houve e ele explicou que matou um mensageiro de Jianwu que tentou assassiná-lo. Isso chocou Chen Shi e Hua Hua. Chen Shi examinou a bala e a identificou como de Wang Chuan. Ela se perguntou como ele sobreviveu e perguntou sobre a patente do mensageiro. Ele admitiu que não conhecia o posto, mas se lembrou do mensageiro que vestia uma túnica roxa. Chen Shi explicou que a túnica roxa representava o posto mais baixo no departamento de Jianwu, e então perguntou sobre a ligação da bala de Wang Chuan. O telefone de Chu Qing tocou, e ele pensou em ir para a escola como uma maneira de evitar o pai. Chen Shi e Hua Hua o incentivaram a tirar um tempo para descansar e se recuperar completamente. Ele garantiu que suas feridas já estavam curadas. Chen Shi se surpreendeu com a rápida recuperação dos ferimentos de Wang Chuan. Ela perguntou como ele impediu a propagação da aura de Wang Chuan. Ele disse que era uma técnica simples e se ofereceu para ensinar se ela quisesse. Ela ficou animada, mas ele precisava ir para a escola e partiu. Quando ele saiu, Hua Hua tentou falar com Chen Shi, mas ela não respondeu e também saiu. Na escola, Chu Qing dormia na aula enquanto o professor ensinava. Song Xiaoran tentava acordá-lo, irritando a professora. Ela batia na mesa e repreendia Song Xiaoran por atrapalhar. Até ameaçou chamar os pais de Chu Qing. Song Xiaoran implorava, e Chu Qing se juntava a ele. Prometeram não perturbar mais, fazendo a classe rir. A professora disse que, se Song Xiaoran não ficasse entre os 10 primeiros no exame, envolveria seus pais. Chu Qing surpreendeu ao se oferecer para fazer o exame por ele. A professora avisou que, se ele falhasse, exporia suas ações na assembleia, envergonhando-os. Chu Qing percebeu que Song Xiaoran gostava dele. Um aluno contou a Tang Xian que Chu Qing traía Song Xiaoran. Tang Xian e amigos confrontaram Song Xiaoran, mas viram Chu Qing com a cabeça na mesa. Pensando errado, achou que ele chorava. Aproximou-se e viu que ele dormia. Song Xiaoran pediu desculpas a Chu Qing por problemas, mas ele disse que não se culpasse, pois dormiu na aula. Ele a abraçou e garantiu que sempre seriam amigos. Tang Xian e Chu Qing foram almoçar. Tao Yunyao, amiga de Tang Xian, repreendeu Chu Qing, dizendo para ele se desculpar por abraçar outra garota na frente de Tang. Chu Qing retrucou que ela também devia se desculpar, já que muitos rapazes a perseguiam. Chu Qing disse que não precisava da proteção de Tang Xian, mas sim protegê-la. Tao Yunyao riu, e Tang Xian brincou que ele deveria ser mais forte para isso. Tao Yunyao avisou para evitar outras mulheres, mas ele a puxou e flertou. Depois, Tang Xian disse a Chu Qing que a fórmula testada não era para artes marciais, mas um veneno. Chu Qing ficou chocado. Tang Xian explicou que o veneno tinha valor e ofereceu 200 milhões. Chu Qing ficou surpreso, pensando em enriquecer vendendo suas fórmulas. Ele mencionou que queria comprar ervas da família dela para preparar mais elixires para a mãe de Chen Shi. Tang Xian estava surpresa por ele querer fazer elixires, já que nenhum homem no país tinha habilidade nisso. Ela disse que estava ansiosa porque era ele. Depois ela brincou lambendo alguns restos de comida de Chu Qing, surpreendendo-o. Ela explicou que a maioria dos homens ficaria envergonhada, aconselhando-o a parar de treinar artes marciais. Ela prometeu defendê-lo se ele precisasse. Preocupada com a saúde dele, deu-lhe um remédio e brincou que não queria um marido fraco. Chu Qing voltou para casa e seu pai o repreendeu por não ter voltado na noite anterior. Chen Shi apareceu com desculpas para ele. Chu Qing ficou surpreso e perguntou por que ela veio. Ela trouxe o remédio da família Tang, sem saber que ele já tinha um de Tang Xian. Ele continuou, pegou o livro mesmo assim e começou a ensiná-la a usar Wang Chuan. Entraram no quarto de Chu Qing e iniciaram o cultivo. Após um tempo, Chen Shi começou a tossir e sentir dor. Rapidamente, ele deu a ela o remédio curativo e descobriu que seu reiki estava danificando as vias do corpo dela. Então percebeu que, ao curar Tia Ye, seu reiki passou pelo corpo dela, não pelo meridiano. Ele agiu rápido, direcionando seu reiki através do corpo dela, aliviando sua dor. Isso o fez entender por que Tang Xian chamou a fórmula de veneno.
Ele deduziu que a diferença principal entre homens e mulheres era a irregularidade dos meridianos. Concluiu que precisava de um livro antigo de artes marciais. De repente, Chen-Shi tentou seduzi-lo, inclinando-se. Mas o momento foi interrompido pela entrada do pai de Chu-Qing no quarto, surpreso ao vê-los na cama quando falava. Chen-Shi se despediu e saiu apressado. Chu-Qing garantiu ao pai que não havia romance entre eles. Sozinho, Chen-Shi pensou em usar a técnica Qiongjiang para fazer a bainha da espada. Enquanto isso, duas mulheres do departamento de Jianwu foram ao local onde seu colega foi morto para investigar o assassino. Uma delas, de túnica verde, comentou que sua família havia arranjado seu casamento com alguém da família Shu. Estava indo para Jinmen encontrar um possível parceiro. Chu-Qing praticava cultivo com dedicação. Ele fez uma bainha para sua espada e criou uma máscara para esconder seu rosto em missões. Ele estava curioso sobre as disputas por Qianjiang. Chen-Shi mandou uma mensagem convidando-o para jantar com sua mãe na mansão Ye. A tia Ye perguntou sobre o progresso do elixir. Ele disse que estaria pronto na próxima semana. Ela se ofereceu para pagar, mas ele pediu para ver as técnicas de cultivo da família Ye. Tia Ye recusou, dizendo que só familiares por casamento podiam ver o livro. Chu-Qing discordou, dizendo que ele escolheria quem entraria na família. A tia Ye alertou sobre os riscos das artes marciais antigas e sugeriu desistir. Curioso porque homens não podiam aprender, planejou perguntar a Jie-Yu. Na casa de Jie-Yu, soube que homens precisavam ser castrados para cultivar. Chu-Qing ficou surpreso. Quando Jie-Yu se ofereceu para ajudar a encontrar um hospital para a castração, ele recusou. Perguntou sobre técnicas antigas de defesa pessoal, mas Jie-Yu disse que era impossível, pois as famílias as guardavam. Chu-Qing percebeu que aprender artes marciais antigas seria difícil. Depois, Hua mandou uma mensagem sobre pacotes da família Tang. Ele foi à casa dela e fez pílulas sozinho. Criou a Quan Yi Dan, que aumenta a força em 30%. Hua o observava curiosa, duvidando que ele pudesse fazer pílulas, algo exclusivo de famílias alquimistas. Eles acabaram se beijando, mesmo com Hua menstruada. No dia seguinte, na escola, Chu-Qing estava cansado por não ter dormido bem. Mao, irmão de Chen-Shi, encontrou Chu-Qing e disse que sua irmã queria vê-lo. Ele seguiu Yamao e Chen-Shi ofereceu uma bebida. Chu-Qing bebeu e logo se sentiu tonto. Chen-Shi o drogou de novo, levou-o ao hotel e tentou intimidade. Depois, deu-lhe o antigo manual de artes marciais da família Yi, disse que ele teria que ser seu futuro marido para abrir o livro. Ele concordou feliz. Animado, ele a puxou e beijou, passando algo em sua boca. Chen-Shi estava curiosa, e ele garantiu que logo entenderia. Enquanto Chu-Qing lia o livro, Chen-Shi começou a treinar. Ele descobriu que, nesse mundo, mulheres podiam absorver poder espiritual pelos meridianos, mas homens não, sem risco de se machucar. Ele adaptou as técnicas de artes marciais para que os homens pudessem praticá-las com segurança. Chen-Shi disse que ela progrediu e revelou que deu King Yi, o vinho especial de Qiongjiang, para ajudá-la. Ela testou sua força contra a dele e viu que ele ainda era mais forte. Logo começaram a se beijar de novo. No dia seguinte, na escola, Chu-Qing é abordado por Tao Yunyao, que informa que Tang Xian quer falar com ele. Ele se encontra com Tang Xian, que de imediato o confronta, perguntando onde ele esteve na noite anterior e o que estava fazendo. Ele explica que passou a noite com Chen-Shi em um hotel. Tang Xian fica extremamente irritada e o acusa de ser sem vergonha. Em resposta, Chu-Qing pergunta se ele é a única pessoa com quem ela pretende estar como futuro marido. Tang Xian explica que sua família não permite esse tipo de relacionamento. E Chu-Qing afirma que tem o direito de ver outras garotas também. Ele afirma que caso ela não consiga aceitá-lo dessa maneira, talvez seja necessário que eles se separem. Tang Xian admite que ele a irritou profundamente e menciona seu desejo de machucar Chen-Shi. No entanto, preocupada com Chu-Qing, ela sugere que façam uma disputa de braço de ferro. Se ele perder, ela considerará a ideia de prejudicar Chen-Shi. Chu-Qing concorda prontamente, mas logo descobre que Tang Xian é extremamente forte. Ao perceber que Tang Xian o superaria, ele tomou uma pílula para melhorar suas habilidades e a venceu. Tang Xian ficou surpresa e não entendeu como ele a derrotou. Chu-Qing lembrou-a de uma promessa e ela concordou em deixar passar, avisando que não o perdoaria se a traísse de novo. Chu-Qing voltou para casa e ficou surpreso ao ver um estranho lá. Ela se apresentou como Gong Yue, dizendo ser sua noiva. Ele disse que não tinha noiva, mas ela mostrou um contrato assinado por sua tia e avó. Furioso, ele rasgou o documento e quis confrontá-la. Chu-Qing disse aos pais que iria jantar, e Gong Yue foi junto para se conhecerem.
Ao sair, Chu Qing tentou atacá-la, mas ela se esquivou dos golpes. Quando ele tentou atacar de novo, ela resistiu de novo. Chu Qing percebeu que Gong Yue era mais forte que Tang Xian. Com medo de se machucar, decidiu usar a espada que ela usava para acalmá-lo e dizer que ele poderia ser seu marido. Mas, considerando sua força, ele diria que não queria ser seu marido nem se casar com ninguém. Ela o alertou sobre as consequências, mas ele permaneceu firme, mencionando sua ambição de entrar na Universidade Nacional. Ela zombava, dizendo que fazia muito tempo que um homem não conseguia entrar. 2 dias depois, enquanto os outros estavam nos esportes, Chu Qing estudava para garantir a admissão e provar seu ponto a Gong Yue. Wu se aproximou e falou de um jogo à tarde. Chu Qing recusou, dizendo que não tinha tempo para distrações. Frustrado, Xiao Wu pegou o livro de Chu Qing e o jogou longe. Isso deixou Chu Qing furioso, e ele bateu em Xiao Wu com um livro. Mandou Xiao Wu pegar o livro. Xiao Wu tentou atacar Chu Qing, mas ele desviou. Xiao Wu tentou atacar novamente, mas Ye Mao o impediu. Xiao Wu então mordeu a mão de Ye Mao. Isso levou Chu Qing a agarrar Xiao Wu, exigindo um pedido de desculpas. Xiao Wu se desculpou sem sinceridade e, ao ver Tao Yunyao, fingiu ser a vítima. Qing contou a Tao Yunyao que Xiao Wu atacou Ye Mao de surpresa e até o mordeu. Ele explicou que estava tentando parar Xiao Wu. Tao Yunyao relatou isso a Tang Xian e a aconselhou a terminar com Chu Qing, mas isso deixou Tang Xian irritada. Ela defendeu Chu Qing com firmeza, enquanto Tao Yunyao alertava que ela poderia se machucar se continuasse assim. Tang Xian insistiu que Chu Qing tinha qualidades que Tao Yunyao não conseguia enxergar. Ainda assim, Tao Yunyao acreditava que Tang Xian estava cometendo um erro ao não dar importância aos seus conselhos. Ela achava que Tang Xian estava se iludindo ao não ouvir suas advertências e que isso poderia trazer consequências negativas no futuro. Inicialmente, Chu Qing discordou, mas aceitou assistir ao jogo. Na quadra, Chu Qing viu uma multidão, pensando que as meninas gostavam de ver os meninos jogando. Chang Saif mostrou a Chu Qing 2 assentos reservados para ele e Ye Mao. Enquanto esperavam, Chu Qing percebeu que um dos assentos tinha cola, uma brincadeira de vingança. Zhuo Bukun seguiu Xiao Wu até a enfermaria para confrontar Chu Qing. Enquanto cuidava de Ye Mao, Truquan pediu a Chu Qing que se desculpasse, mas ele, ao invés disso, jogou um molho de chaves no chão e desafiou Zhuo Bukun a pegá-la se quisesse um pedido de desculpas. Zhuo Bukun, porém, ignorou e disse a Chu Qing que Xian o havia convidado para um jogo de batalha. Inteligentemente, ele fingiu sentar no assento pegajoso, mas escolheu outro, frustrando Zhang Sifi. Tang Xian se aproximou de Chu Qing e entregou um bilhete perguntando como era sentar na lateral. Ele respondeu sugerindo que ela não deveria ter sentado ao lado dele. Mas já era tarde. Ela já estava sentada. Ao tentar levantar, a cola rasgou sua calça, mostrando sua roupa íntima. Ela gritou com Chu Qing por não avisá-la a tempo. Tirou a blusa, amarrou na cintura e tentou atraí-lo. Chu Qing tirou a blusa e a cobriu, dizendo que não queria que vissem seu corpo. Ela atirou e voltou a sentar ao lado de Li Huanger, presidente da Jingmen Second High School. O jogo começou e Chu Qing elogiou sua equipe, mas notou algo estranho na outra. Li Huanger perguntou a Tang Xian se Chu Qing era seu namorado e sugeriu um acordo. Se a equipe dela vencesse, Tang Xian deveria deixá-lo ficar com ela por um mês. Caso contrário, ela teria que correr sem roupas. Tang Xian recusou no início, mas concordou para provar que sua equipe era melhor. Li Huanger pediu à equipe para mostrar suas verdadeiras habilidades, e o jogo virou. Eles estavam jogando mal de propósito antes. Chu Qing tinha dúvidas sobre a outra equipe. Tang Xian o incentivou a jogar, mas ele recusou, querendo ser apenas substituto. Tang Xian destacou a urgência, e ele aceitou jogar se Zhuo Bukun torcesse por ele. Com o apoio dela, ele entrou no jogo e melhorou a equipe. Atacou corajosamente a equipe adversária, chegou à cesta e marcou um ponto. Durante o jogo, ele surpreendeu a todos ao passar a bola para um oponente em vez de passá-la para seu próprio time. Todos os presentes ficaram chocados com sua atitude e começaram a questionar suas intenções. O adversário, então, avançou em direção à cesta, mas Chu Qing fez algo ainda mais surpreendente. Abaixou o short do oponente, revelando para todos que se tratava de uma mulher, e não de um homem, como todos haviam presumido. E foi desclassificada, e a equipe de Chu Qing venceu. 3 dias depois, Chu Qing estava em aula aprendendo sobre anatomia masculina, buscando maneiras de ajudar homens a praticar artes marciais antigas. Ye Mao avisou que Tang Xian queria vê-lo no estádio de artes marciais Qingyu no dia seguinte.
Chu Qing ficou curioso sobre o motivo do encontro no campo de treinamento. No dia seguinte, no estádio, ele encontrou Tang Xian, que o desafiou inesperadamente. Ele perguntou o motivo da briga, mas ela só contaria se ele perdesse. Surpreendentemente, ele venceu. Tang Xian ficou surpresa e perguntou se ele ainda praticava artes marciais. Chu Qing, contra o conselho dela, prometeu que não ficaria viúva. Eles começaram um romance. Tang Yu chegou ao estádio com Zhuo Bukun e amigos. Xian apresentou Chu Qing como seu namorado e Ting Yu como sua babá. Chu Qing ficou surpresa, questionando como Ting Yu, sendo um homem, poderia ter cuidado de Xian quando era jovem. Ting Yu mostrou a Chu Qing os rapazes que trouxe. Xian então puniu os rapazes por não apoiarem Chu Qing e por colocarem cola em seu assento. Enquanto isso, Ting Yu pediu que Chu Qing o acompanhasse para ajudar a carregar. Chu Qing concordou em ir junto, principalmente por respeito a Xian. Ao chegarem ao destino, Ting Yu começou a interrogar Chu Qing sobre sua família e suas ocupações de uma maneira um tanto rancorosa. Chu Qing respondeu de forma rude, o que irritou Ting Yu. Em sua raiva, Ting Yu levantou a mão e deu um tapa em Chu Qing. Chu Qing ficou furioso e deu um chute nele, fazendo-o voar. Tang Xian ficou chocado e correu até Chu Qing para perguntar o que havia acontecido. Ele explicou que Ting Yu disse que ele não a merecia e devia se afastar. Ting Yu afirmou que Chu Qing nunca governaria a família Tang. Chu Qing respondeu que não se casaria com ninguém, mesmo que Xian implorasse. Avisou Ting Yu que qualquer um que o agredisse enfrentaria consequências, mas o poupou por causa de Tang Xian. Ting Yu continuou arrogante e Chu Qing tentou atacá-lo com a espada, mas Ting Yu se esquivou, deixando-o assustado. No departamento de Jianwu, houve uma reunião sobre a morte do colega. Um membro disse a Gong Yue que não encontraram suspeitos, mas algo interessante. Ela mostrou um item valioso, dizendo ser do leilão de Shizhen. Gong Yue, desconfiado, pediu para encontrar alguém que esteve perto de Zhao Yu. Gong Yue foi à casa de Chu Qing, mas não o achou. Viu algo na mesa dele. Tang Xian estava furiosa com Chu Qing e o perseguiu, pedindo desculpas pelo que fez a babá. Ela disse que ele era forte, achando que poderia ser até melhor que ela. Mais tarde, confidenciou que as palavras dele sobre não querer casar com ela, mesmo se ela implorasse, a magoaram muito. Chu Qing garantiu que sempre estariam juntos e a beijou suavemente. Depois, viu uma mulher no telhado de um prédio próximo, esperando por ele. Ele a observou e percebeu que ela era mais forte que ele. Disse a Xian que era uma velha amiga e sugeriu que ela fosse para casa enquanto conversava com a mulher. Xian inicialmente recusou, mas concordou e começou a correr para casa. A senhora atacou. Ele se virou e correu. A mulher perseguiu, mas mudou para Xian. Ele viu e correu para salvar Xian. Quando a senhora quase pegou Xian, Chu Qing surgiu. Ela o levantou pelo pescoço e perguntou sobre a arte marcial usada. Ele ofereceu fazer qualquer coisa se ela o soltasse, mas ela o levou a outro lugar. Gong Yue apareceu em uma túnica verde com as balas de Wang Chuan. Durante a conversa, Gong Yue pediu à senhora para deixá-la com ele, mas ela duvidou de sua capacidade. Gong Yue se irritou e confrontaram-se. Chu Qing, sem chance de escapar, esfaqueou a senhora com uma espada, matando-a. Chu Qing ficou surpreso ao ver que a senhora de túnica verde era Gong Yue. Gong Yue soube que estava com o assassino da mulher de manto roxo. Ela perguntou por que ele a matou. Chu Qing disse que ela tinha um item valioso e prejudicou muitas pessoas. Gong Yue ameaçou atirar, mas ele avisou que ela perderia o noivo se fizesse isso. Então, ela sugeriu uma conversa particular em um cômodo. No quarto, ela mostrou a ele um desenho de um corpo masculino que encontrou e perguntou onde ele conseguiu. Ele confessou que desenhou, surpreendendo-a. Ela perguntou se ele poderia criar um programa de treinamento. Retratou-se da declaração de que ele não entraria na Universidade Nacional e propôs um acordo. Ela ajudaria nos negócios de Xu Zheng e ele na recuperação dela. Curioso com seu comportamento, ele notou que seus métodos de treino não condiziam com sua condição física, causando ganho de peso. Gong Yue animou-se em ajudá-la a se recuperar e começou a falar sobre as famílias Chu e Gong. Chu Qing percebeu que a família do Sr. Chu precisava se fortalecer e sugeriram que ele se casasse com a família Gong. Chu Qing expressou seu desejo de obter as balas de Wang Chuan, mas esse pedido foi negado, já que não fazia parte do acordo original. Em resposta, Chu Qing revelou a pílula Quang Yi, uma pílula especial que aumentava a força de uma pessoa em 30% ao ser consumida. A senhora ficou bastante satisfeita com os efeitos da pílula e perguntou se poderia obter mais em troca da bala Wang Chuan. No final,
Chu Qing ofereceu conforto ao dar um tapinha gentil em sua cabeça, fazendo com que ela se sentisse melhor. Ela pediu ajuda para criar métodos de treino adequados ao seu físico. Ele disse que não era fácil, pois faltavam sua base espiritual e outros elementos cruciais. Ela se surpreendeu com seu conhecimento. Chu Qing contou que sua família tirou esses elementos dela, deixando-a furiosa e apontando uma arma para ele. Mas Chu Qing insistiu que ela precisava treinar para se